Olá, todo mundo. Hoje eu tô aqui, gente, para mim estar falando a respeito de uma situação que aconteceu comigo. Eu gostaria de estar dividindo com vocês essa situação que ocorreu comigo. Já tem um tempo atrás, né? Eu já cheguei a comentar com algumas pessoas e poucas pessoas, né? Só que no caso, nesses últimos dias, eu tenho tido uma cobrança muito grande da parte de Deus comigo, né? Deus me cobrando a respeito de que o que Ele fez comigo, Ele quer que outras pessoas também possam estar fazendo parte dessa história, possam fazer parte também desse acontecimento que ocorreu na minha vida. E hoje eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para poder dividir com vocês um pouco do que, como que eu posso dizer? Um pouco da misericórdia do Senhor para comigo. E eu quero dividir com vocês através desse vídeo, né? É um vídeo assim caseiro, um vídeo, como se diz, bem simples, né? Mas é um vídeo que é verdadeiro, é um vídeo que é, como que eu posso dizer? É um vídeo que eu creio que em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus vai estar podendo falar com vocês. Assim como um dia também Ele falou comigo. E eu creio que esse Deus é maravilhoso. E eu creio que esse Deus, Ele não é limitado. Ele não é um Deus que se prende em quatro paredes. Esse Deus é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. E esse Deus, Ele quer fazer parte de cada um de nós sobre a face dessa terra, através da nossa permissão. Porque para que esse Deus possa fazer parte das nossas vidas, Ele nos pede autorização através da palavra dele, através de um pensamento, através de uma situação. Porque esse Deus, ele não é invasor, ele é salvador. É para isso que ele veio, para nos salvar, meus queridos. E então, vamos começar, né? Porque se eu for começar aqui, tem muita coisa para falar, gente. Mas eu vou falar somente o que Deus me pediu para estar falando com vocês e dividindo com vocês. Então, algum tempo atrás, né? Alguns anos atrás, antes de começar essa pandemia, gente, eu passei por uma situação assim que mudou a minha história. Só que antes mesmo de essa situação vir até a minha vida, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Porque assim, eu não conhecia Deus, eu não acreditava em Deus, porque na minha vida inteira eu fui criada desde a infância no candomblé, na casa de encostos, na macumba, como a maioria conhece, né? Desde a infância, né? Acho que desde o ventre da minha mãe, acredito eu, porque a minha mãe, desde muito cedo, ela começou a servir aos encostos, desde 10 anos de idade. E nesse tempo, né? A gente não se ouvia falar do Senhor Jesus na minha casa. A gente ouvíamos falar somente de Deus, né? E as pessoas da minha casa costumavam falar assim, começavam a contar uma história e de repente acontecia de falar a respeito de filhos de Deus, né? Aí então aquela pessoa que começou a história começava a falar, mas todos nós somos filhos de Deus, né? Mas sem saber que os filhos são os que têm o DNA do Pai. Os filhos são aqueles que têm direito à herança do Pai, né? Que no caso é a salvação eterna, né, meus amados? E foi assim que eu cresci a minha vida. Dia de sexta-feira, sexta, sábado, domingo, minha mãe levava a gente, né? Quase que todos os finais de semana. Levava a gente para uma casa de encosto que tinha, né? E assim foi a nossa vida.
durante muitos anos. Até que eu passei, né, por uma experiência na minha infância, que foi uma experiência que me, que me machucou muito, me frustrou muito e me fez até mesmo duvidar da existência de Deus, né? Que foi quando na infância eu fui abusada sexualmente, né? E essa situação me fez duvidar da existência de Deus, porque eu pensava assim, poxa, se esse Deus é tão bom, se esse Deus é tão maravilhoso, justo, fiel, verdadeiro, por que ele deixou eu ser abusado? Por que ele deixou esse mal acontecer comigo? Então eu meio assim que culpava Deus do meu acaso, né? Do meu sofrimento. E foi então que, em meio a tudo isso, né, eu vim a casar, ou melhor, fiquei noiva, namorei 4 anos, casei. E antes de eu casar, meu namoro era um namoro muito bom, né? O noivado também muito bom. Mas aí veio o casamento, né? E como se diz, o que se planta se colhe, né, meus amados? E como o meu namoro, meu noivado, não era algo que agradava a Deus, então, quer dizer, a maldição já acompanhava a minha vida, desde a infância, né? Pelo fato de eu já, desde a infância, frequentar a casa de impostos. Então, quando eu me casei, quando passou um mês, a maldição já me acompanhava, né? Pelo fato de ser um namoro que não era agradável ao Senhor. E o que aconteceu? Depois mais ou menos de um mês que eu casei, quase todos os dias, gente, era briga. Quase todos os dias era briga, era discussão, era chateação, era aflição, era angústia. Até que teve um dia que eu não aguentei mais, sabe? E veio um pensamento em mim para me poder tirar a minha vida, porque a minha vida não valia a pena existir. Porque, afinal de contas, eu havia, na infância, sido abusada. Depois casei para ser feliz, não estava sendo feliz, estava sendo infeliz. Então, o que passou na minha mente? Me veio uma voz na minha mente falando: para que você está existindo? Para que você está vivendo essa vida? Se cada dia que você passa de vida é um sofrimento, é uma tristeza, é uma angústia, é uma dor, você viver está sendo sofrer, não viver. Então, quando eu ouvi essa voz falando comigo, meus amados, essa voz me fez como se diz? Essa voz me fez um convite. Por que você não tira a sua vida? Por que você não tira a sua vida, que você vai acabar com todo esse sofrimento, com toda essa dor, com toda essa angústia? Você vai ficar em um lugar neutro, em um lugar tranquilo, você vai ficar dormindo para sempre, na onde ninguém vai te incomodar, na onde você vai ficar sem incômodo de nenhuma pessoa, de nada dentro de ninguém. Você vai ficar num ambiente vazio, aonde somente você vai dormir para todo sempre. E foi então que eu acreditei nessa história, gente. Eu acreditei nessa história porque na época eu não podia contar nada para minha mãe do que estava acontecendo. A minha mãe achava que eu estava sendo feliz no meu casamento, as pessoas que me conheciam achavam que eu estava sendo feliz no meu casamento, porque meu casamento havia sido um casamento, como se diz, né? Que aos olhos, né? Aos olhos das pessoas parecia ser um casamento bom, porque afinal de contas eu havia noivado, né? Eu havia namorado, havia noivado, havia casado, fiz festa, fiz casamento, mas eu não tinha a bênção do Senhor na minha vida, na minha história, no meu casamento. E foi então que as trevas veio para poder destruir a minha vida, né? Não só a minha vida, né? Mas a minha família, o meu tudo, né, meus queridos? E como eu havia dito para vocês antes, me veio esse pensamento de tirar minha vida, porque na época eu brigava muito com meu marido e depois também brigava com meu sogro, e eu também não era flor que se prestasse, né, que se cheirasse.
e eu queria debater com meu sogro, eu não queria ficar por baixo, e eu queria, se ele me xingasse, eu xingava ele, se ele brigasse comigo, eu brigava com ele. Então era aquele tormento na minha vida, sabe? Aquela angústia na minha vida, aquela aflição na minha vida que eu não suportei mais. E então eu peguei, né? Como eu falei pra vocês, me veio esse pensamento de tirar minha vida. E eu fui pra tirar minha vida. E nesse dia, eu saí de casa, né? Eu acredito que eu levei somente a chave mesmo da casa. Nem sei se levei chave, né? Acho que nem chave eu levei, acho que deixei a porta aberta, nem me lembro agora no momento, tem um tempo atrás já, né? Bastante tempo. E foi então que quando eu tava indo, né? Pra me jogar na pista, né? Que veio o pensamento para mim me jogar debaixo de um carro, de uma moto, caminhão, ônibus, o que passasse na hora, né? Me veio esse pensamento de me jogar na frente desse automóvel, né? Porque eu ia morrer rápido, instantaneamente, né? E eu acreditei nessa história. E realmente eu ia fazer isso, gente. Mas só que nesse momento que eu estava caminhando, indo, né, de encontro à avenida para poder me matar, com a tristeza profunda, com a angústia, com a aflição, com o tormento. E naquele momento, gente, porque assim, a dor física, a pessoa pode pegar, a pessoa pode tomar um remédio, passa aquela dor, depois se a dor voltar novamente, a pessoa toma novamente o remédio, e assim vai superando dia a dia, né, aquela dor. Mas a dor da alma, a dor da falta de Jesus, da falta de Deus, não tem nada nesse mundo que preencha, meus amados. Não tem nada nesse mundo, nem ninguém que consiga preencher. A pessoa pode ter a pessoa mais perfeita do lado dela, a pessoa pode ter a maior quantidade de dinheiro que existe sobre a face dessa terra. A pessoa pode ter ouro, prata, pedras preciosas, a pessoa pode ter uma casa maravilhosa, a pessoa pode ser linda e perfeita, a pessoa pode ter os melhores carros, pode ter as melhores coisas que esse mundo pode trazer para ela. Mas se ela não tem a presença de Deus dentro dela, infelizmente nada vai conseguir preencher esse vazio. Não adianta bebida, não adianta droga, não adianta cigarro, não adianta prostituição, não adianta nada, nem ninguém consegue preencher esse vazio, meus queridos. E foi então que, em meio a toda aquela angústia que eu estava sentindo na minha alma, eu estava caminhando para poder me matar, e foi então que Deus me fez lembrar de uma senhora que ia até a casa da minha mãe. O nome dela era Dona Vanésia. Nem sei se essa senhora vai poder ver esse vídeo, de repente se ela ver esse vídeo, né, se chegar até as mãos dela, né, aos ouvidos, aos olhos dela, e ela poder ouvir, ver, ela vai ver o quanto que é importante a pessoa servir a Deus em espírito e em verdade, e o quanto que é importante a pessoa falar de um Deus que é vivo e fiel, poderoso, e viver esse Deus. Porque aquela senhora, ela não somente evangelizava a minha mãe, ela sabia que a minha mãe era da Umbanda, era mãe de santo, ela sabia que a minha mãe tinha um altar na casa dela, ela sabia que a minha mãe não temia a Deus, ela sabia que a minha mãe, na época, era endemoniada, não só minha mãe, a família inteira, né? Mas mesmo assim, ela nunca deixou de evangelizar a minha mãe. Mesmo assim, ela nunca deixou de ir lá com a família dela, na casa da minha mãe. Mesmo assim, ela cria no Deus que ela servia, porque eu não me recordo muito bem, mas se eu não me engano, ela ia com os filhos dela, ela comia lá na casa da minha mãe, e até mesmo deixava os filhos dela quando era necessário para poder resolver alguma coisa, porque ela tinha 4 filhos, se eu não me engano, umas escadinhas assim, sabe? Aquela mulher fraquinha fisicamente olhando, um cabelão longo, sabe? Mas uma mulher que trazia uma paz tão grande para quem tinha contato com ela, sabe? Ela trazia a presença de Deus, sabe? Quando fala assim, que a pessoa que é de Deus, ela tem a imagem e a semelhança de Cristo. Isso é verdade, gente.
Porque quando eu ficava perto daquela mulher, eu era criança, sabe? Eu era pequenininha, eu não lembro a idade que eu tinha. Mas eu sei que quando eu estava perto dela, eu tinha paz. Eu tinha paz, eu conseguia pensar nas coisas de Deus. E mesmo sem prestar atenção no que ela falava, porque assim, aquela senhora, quando ela evangelizava a minha mãe, quando ela falava de Deus, de Jesus, do paraíso, ela falava, e a gente, que é criança, né, a gente não prestava atenção como deveria, ficava paradinho ali certinho, sentadinho prestando atenção. A gente ficava uns brincando, correndo pra lá, correndo pra cá, um brigando com o outro, sabe? E mesmo assim, a criança, ela muitas das vezes parece que ela não está prestando atenção em nada, mas ela está prestando atenção em tudo. Porque assim, mesmo sem parar para ouvir o que ela estava falando, a gente ouvia o que ela falava, mesmo brincando, pulando para lá e para cá, a gente sabíamos tudo o que ela estava falando. Pelo menos eu, Deus me permitiu ouvir, né? E ver o que ela falava a respeito de Deus, né? E nesse dia que eu ia me matar, Deus me fez lembrar dessa senhora que era cristã, que era temente a Deus. E ela falava, Deus é amor, Deus é paz. E ela também falava que a pessoa que se matava não tinha salvação, que ela ia direto para o inferno. E foi então que Deus me fez lembrar, nesse dia da Dona Vanésia. E então eu comecei a questionar a Deus. Então eu falei assim, onde está você? Eu olhava para os céus, sabe? Igual uma maluca, igual uma louca. Eu olhava para os céus e eu falava, onde está você? A Dona Vanésia falava que Deus é amor, Deus é paz. Que amor é esse? Que paz é essa? Eu estou aqui atribulada, eu estou aqui angustiada, eu estou aqui com uma dor imensa no meu coração, no meio do meu peito, e você não tem coragem de fazer nada para me salvar, para me ajudar. Aonde está você, Deus? Se você existe, você é muito mal. Se você existe, você não ama nada. Se você existe, você não tem paz nenhuma para me oferecer. Porque eu estou precisando de tudo isso que a Dona Vanésia falava que você pode oferecer. Mas, no entanto, você não me dá nada. Você é muito mal. Se você existe, mostra para mim que você existe. Mostra para mim que você existe, porque eu não acredito em você. Eu não consigo te ver, eu não consigo te pegar, eu não consigo te tocar. Porque o altar da minha mãe, gente, que tinha na minha casa, eu conseguia ver, eu conseguia tocar, eu conseguia pegar, sabe? Eu conseguia mexer nele. Mas e Deus? E Deus? Que não fazia nada por mim. E eu não conseguia ver ele, não conseguia saber se ele realmente existia ou não. Mas, no entanto, meus queridos, quando eu falei dessa forma com Deus, com essa forma desrespeitosa, com essa forma grosseira, eu não sabia como falar com Deus. Mas Deus viu ali em mim sinceridade. Deus viu ali em mim que eu queria conhecer a Ele. Mas eu ainda não tinha oportunidade, ainda não tinha tido essa oportunidade. E mesmo quando eu tive, eu havia negado. Eu não havia aceitado essa intimidade com Deus. Mas só que naquele dia, gente, que eu ia me matar, eu abri meu coração para Jesus, sabe? Mesmo sem conhecer Ele, eu falei, onde está você? Se você existe, mostra para mim que você existe. Eu queria assim como se diz, eu queria... Ali eu estava pedindo um grito de socorro para Deus de dentro da minha alma, gente. De dentro do meu ser, sabe? Quando você faz algo assim, com toda a sua intensidade, aquela minha conversa com Deus, que na verdade foi uma oração desrespeitosa com Deus, eu abri minha alma para Ele, sabe? Eu abri meu coração para Ele e eu mostrei tudo que estava dentro de mim para Ele. É lógico que Ele já sabia de tudo. Mas Deus, Ele quer que nós usamos a nossa fé. E como que a gente usa a nossa fé? Quando a gente nos expressa diante de Deus. Não adianta somente a gente pensarmos e não praticarmos nenhum tipo de ação para provar a nossa fé. E mesmo sem querer, sem saber, eu acabei provando a minha fé para Deus. E o que aconteceu, meus amados? Aconteceu que naquele momento em que eu fiz essa oração desrespeitosa com Deus, né?
É lógico que a dona Vanésia não falou a respeito da justiça, né? E com certeza, se ela tivesse falado dessa parte da justiça, eu acredito que nem mesmo eu iria buscar a Deus, porque eu iria ficar com medo de Deus, sabe? Porque muitas das vezes, quando fala da parte da justiça de Deus, as pessoas que não temem a Deus, elas ficam com medo desse Deus. E eu acredito que o Deus, na sua imensa sabedoria, Ele não permitiu eu ouvir a respeito da parte da justiça de Deus, porque senão eu poderia ficar com medo. E como a dona Vanésia havia falado somente do amor e da paz, eu estava precisando de amor. Eu necessitava daquela paz em meu coração. Então foi em meio a toda essa lembrança que eu tive a respeito da dona Vanésia, das evangelizações que ela fazia com a minha mãe, que eu clamei a esse Deus, mesmo sem conhecer Ele e mesmo sem acreditar nele. E naquele momento, gente, em que eu fiz essa oração, mas não foi uma oração feita com calma, não. Foi uma oração feita com agressividade, sabe? Com brutalidade, com raiva, com ira, com ódio, com mágoa, com tristeza, com angústia, com aflição, sabe, gente? Ali eu coloquei toda a minha força, toda a minha intensidade para conversar com aquele Deus que eu não conhecia, nem que eu sabia que existia. E naquele momento em que eu andava para me jogar embaixo de um carro, eu passei em frente a uma igreja simples, sabe, gente? Não é, na verdade, nem a igreja que eu vou hoje. É uma igreja simples. Na época, né, era uma igreja simples, humilde. Mas eu passei na frente daquela igreja e quando eu coloquei os meus pés ali na frente daquela igreja, eu ouvi uma voz falando comigo. Não sei se vocês vão acreditar, mas é a verdade, Deus sabe. E antes mesmo de eu poder contar essa história aqui pra vocês, gente, eu não queria falar dessa história, sabe? Mas, como se diz, Deus que sabe de todas as coisas, né? Ele tem me cobrado nas minhas orações para me divulgar essa história que aconteceu comigo há muitos anos atrás e outras mais recentes, para que outras pessoas também saibam que Deus é vivo, Deus é grande, Deus é fiel, Deus é misericordioso, grande misericórdia e poder para perdoar e para salvar. E eu queria que vocês ouvissem essa minha conversa do que aconteceu comigo e que vocês, antes de ouvissem ela, que vocês pudessem orar a Deus, para que Deus viesse confirmar dentro de vocês se o que eu estou falando aqui é verdade, se é mentira, sabe? Porque assim, tudo que a gente fazemos com fé, Deus, Ele se agrada da gente, Ele dá a resposta que nós necessitamos naquele momento. Então, meus amados, vocês perguntem para Deus, fala para Deus para confirmar dentro de vocês, para testificar dentro de cada um de vocês se essa história é verdadeira, se essa história é realmente o que aconteceu comigo. Tá bom, meus queridos? Porque se não for verdade, com certeza Deus vai confirmar com vocês. E se for verdade, Deus também vai confirmar com vocês. Mas eu quero pedir um favor para todos que vão ver esse vídeo. Espero que todos possam ver até o final. Eu sei que é um vídeo que pode ser assim que seja demorado, né? Porque para passar todas as situações das quais eu passei para que hoje eu pudesse estar aqui, é necessário que eu conte dessa forma, né? Então eu quero que vocês, aqueles que Deus testificar com vocês de que essa história é verdadeira, divulgue esse vídeo, meus amados, para que mais pessoas possam conhecer a Jesus, a Deus, possam saber que Deus é misericordioso, poderoso e que esse Deus veio para nos salvar, para nos levar a morar com Ele nos céus dele, no lugar perfeito, onde olhos não viram nem ouvidos ouviram. E muito mais ainda, meus queridos, que não penetrou em coração humano algum o que Deus tem preparado para cada um de nós, aqueles a quem Ele os ama. Então, meus queridos,
foi então que, assim como Abraão, né? Para quem conhece a história de Abraão, Abraão ele estava na cidade dele e de repente ele decidiu não fazer as coisas erradas que aquelas pessoas faziam daquela cidade. E Deus viu em Abraão a sinceridade. Então foi que Deus decidiu falar com Abraão. Abraão, né? E Abraão ouviu aquela voz e Abraão obedeceu. E a partir de então que Abraão obedeceu aquela voz, Deus transformou a vida de Abraão e toda a história de Abraão e da família dele. Então, meus amados, foi quando eu ouvi também essa voz falando comigo, uma voz forte, sabe? Uma voz forte, uma voz potente, uma voz poderosa falando comigo. Entra aí. Quando eu passei na frente da igreja, entra aí. O que é 1 minuto a mais, 1 minuto a menos para quem vai tirar a vida? Entra aí. Quando você sair daí, você faz o que você quiser da sua vida, mas entra aí. Foi então que eu ouvi, meus queridos, aquela voz forte falando comigo, sabe? E foi então que eu decidi ouvir aquela voz. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não tenho nada a perder mesmo. Eu vou entrar sim. Eu vou entrar e depois quando eu sair daí eu me mato, eu faço o que eu tenho que fazer. Só que eu não falei boazinha assim, eu falei xingando os piores palavrões que eu conhecia, sabe? Eu falei com todo o meu ódio, com toda a minha raiva, com toda a minha ira. Mas eu decidi entrar e eu entrei, eu ouvi aquela voz falando comigo para mim entrar naquela igreja, eu entrei. E naquele momento em que eu entrei naquela igreja, havia um pastor ali, um pastor jovem, sabe? Mas grandioso na presença do Senhor. E Deus usou aquele pastor tremendamente na minha vida, sabe? Porque aquele pastor, ele fez a reunião só para mim. Ele fez uma reunião completa para mim. E depois que ele terminou essa reunião, ele falou comigo, Senhora, a senhora está precisando de ajuda? A senhora está precisando de alguma coisa? E foi então, gente, que eu falei para ele o que estava acontecendo na minha vida. Eu falei para ele tudo que havia acontecido na minha vida, no meu casamento. E eu falei também para ele que eu não acreditava em Deus. Que Deus não existia. E foi então que aquele pastor falou comigo, mas senhora, como que a senhora fala que Deus não existe? Se ele deixou essa porta aberta somente para salvar a alma da senhora. E aquela voz, sabe, que aquele pastor falou aquilo para mim, ficou guardada dentro de mim. Então eu agradeci a ele e decidi sair da igreja. Só que quando eu saí da igreja, aquela raiva, aquele ódio, aquela ira, aquela angústia, aquela agonia, aquele buraco que estava no meu peito, no meu coração, saiu de mim, meus amados. Saiu de mim aquela vontade de tirar minha vida, de me matar. Aquela raiva que eu estava dentro de mim saiu de mim. E eu consegui voltar para casa sem ir direto para a avenida para me matar. E então foi que eu comecei a questionar a Deus, sabe? Eu comecei na volta para casa, eu caminhando, e eu comecei a pensar, sabe? Peraí, o que aconteceu? O pastor, ele não tocou em mim. Ele não fez nada comigo. Mas o que aconteceu? Que eu não estou mais sentindo aquela raiva, aquela ira, aquela angústia, aquela tristeza, aquele buraco no meu peito. Eu não estou mais sentindo nada daquilo que eu estava sentindo. O que aconteceu? Foi então que Deus me fez lembrar que eu havia falado com ele que se ele existisse era para ele mostrar para mim. Era para ele provar para mim que ele existia. E Deus, ele provou da maneira mais presente possível. Que foi através da limpeza da minha alma. Porque Deus, ele tirou de dentro de mim aquele buraco que havia em meu coração. Ele tirou aquela angústia, aquela tristeza, aquela aflição. Ele tirou aquelas trevas que estava na minha mente, meus amados. E eu consegui crer na existência de Deus, porque eu comecei a crer na existência do Senhor. Porque eu falei, peraí, então Deus existe. Ele me ouviu. Ele ouviu o que eu falei para ele. Ele me respondeu. E foi então que eu comecei a acreditar na existência do Senhor. Mas mesmo assim eu não me voltei ainda para ele.
E demorou muito tempo para mim me voltar para o Senhor ainda. Mas só que eu já comecei a acreditar na existência dele. E então, quando eu passava por situações difíceis, principalmente no meu casamento, porque situações difíceis continuaram no meu casamento, eu ia para a igreja. Eu ia para a igreja. Todas as vezes que tinha briga comigo, com meu marido, eu já não ficava mais em casa brigando, me lamentando, sofrendo. Eu ia para a igreja para ouvir a palavra de Deus e aquilo refrigerava a minha alma e eu voltava tranquila, voltava calma. Só que teve um momento que somente isso não estava mais bastando, sabe, gente? E foi então que eu tomei a decisão de, de conhecer a Deus, sabe? Eu tomei a decisão de conhecer a Deus e foi então que eu comecei a ir na igreja, aí depois eu fiquei grávida e depois veio a minha filha. E depois quando a minha filha estava com 2 aninhos, eu realmente tomei a decisão de me entregar para Jesus, porque eu sabia que ele existia, porque ele já havia trabalhado em minha alma um dia, me impedindo de me matar,